Olá, pessoal! Sejam super bem-vindos a mais um podcast Luas da Semana. Vamos hoje conversar sobre a semana dos dias 12 a 18 de junho, semana que teremos aí uma finalização de semana de lua minguante e uma abertura de lua nova. Então vamos entender um pouquinho toda essa energia. Já pega sua agenda, seu mapa, seu planner para anotar as principais informações desses próximos dias de junho. Começando por segunda-feira, dia 12 de junho, Dia dos Namorados, um dia de lua em Áries, olha só que poder para esse Dia dos Namorados. Lua em Áries no céu caminhando dos graus 8 a 21. Teremos logo no começo dessa segunda-feira um aspecto bem poderoso também, que é um trígono entre a Lua e Marte, Lua em Áries e Marte em Leão. Então a gente começa a segunda-feira com uma energia de muita coragem, de muita iniciativa. Aproveita já para fazer alguma atividade física, sabe? Trazer esse movimento. É uma lua minguante, então não é um dia de começar estrategicamente coisas, lançar produtos, mas é um dia legal para você ter consciência do que você está precisando finalizar, né? Quais nãos você está precisando dizer com coragem. Olha Leão ali te chamando a esse movimento. Então aproveita esse começo de semana para olhar, né? Onde na minha vida eu estou precisando colocar alguns limites. A gente tem ali por volta de 5 horas outro trígono acontecendo e agora com Lilith, que fala muito sobre liberdade, libertação, sobre a gente sair de algumas amarras que estejam nos impedindo de acessar nosso coração, a nossa verdade. Então para mim que é uma segunda-feira que vem super nessa vibe de liberdade, de coragem, de confiança, e ela termina com uma conjunção entre a Lua e Quiron, né? Cutucando ali feridinhas que a gente está precisando curar, justamente colocando os limites necessários. Então, olha como é uma segunda-feira ariana, tipicamente ariana, né? De muita coragem e motivação. Já na terça-feira, dia 13 de junho, teremos ainda a Lua em Áries no céu até às 3h30 da tarde. Essa lua vai formar um sextil com o Sol bem na madrugada, meia-noite, ali na virada de segunda para terça, que é um aspecto de muita clareza. Isso pode acontecer através dos nossos sonhos, e ali por volta de 3 da tarde, só que a gente vai ter que ter um pouquinho mais de cautela, entre 3 e 3h30, dá uma respirada mais fundo por aí, porque a gente vai ter uma quadratura com Plutão, e a Lua fica fora de curso por 4, 5 minutinhos, entre 3h26 e 3h31, então pode ser que a gente fique um pouco mais impulsivo, mais irritado, ou algumas situações venham nos incomodar com mais profundidade em algum sentido. Então, tenta evitar colocar compromissos importantes, conversas, reuniões importantes para a tarde dessa terça-feira. A partir de 3h32, a Lua já está em Touro. Aí a gente pode ter um pouco mais de leveza. Assim, final da tarde, noite de terça-feira estão mais interessantes para umas conversas que você precisa ter, para um jantar com mais calma, um café da tarde com mais calma. As coisas tendem a fluir melhor, tá? Só evitar ali aquele período entre 3 e 3h30 para não entrar em atritos desnecessários. Mas no final da tarde e à noite de terça-feira estão bem gostosinhos, com essa lua minguante em Touro, pedindo muito esse desacelerar, essa presença e essa paciência. Já a quarta-feira será também de lua em Touro no céu. A lua vai transitar nesse signo do grau 5 até o grau 17. Vai formar alguns aspectos na madrugada, ali por volta de 2 da manhã encontra com Júpiter e 4 horas forma um sextil com Saturno, mas a gente começa ali realmente a quarta-feira por volta de 6 da manhã com uma quadratura Vênus. Então a gente vai ter que cuidar um pouquinho para não entrar também em discussões nas nossas relações, evitar ou cuidar um pouquinho mais com pagamentos na manhã dessa quarta-feira. Pode ser que a gente fique ali um pouco confuso com alguma situação ou investimentos também. Tenta evitar na manhã dessa quarta-feira qualquer tipo de movimento financeiro mais importante para você. Aí o restante da manhã, começo da tarde, estão bem taurinos. Como é uma lua minguante, é até legal para depilação, por exemplo, né? Que daí a gente limpa, libera algum tratamento estético no sentido de uma massagem, uma drenagem. Não só a manhã e tarde da quarta-feira não, viu? À tarde, final da tarde da terça-feira também. Então se você marcar alguma coisa a partir de 4 da tarde da terça-feira tá legal. Ali a partir das 9 da manhã dessa quarta também tá legal. Até umas 3 horas da tarde dessa quarta-feira, períodos legais para um autocuidado, uma massagem, uma drenagem, uma depilação, fazer sobrancelha, tudo isso está bem legal para esses períodos taurinos.
Só novamente ter um pouquinho mais de atenção ali na quarta-feira por volta de 5 da tarde, porque a gente vai ter uma quadratura com Marte em Leão, que também pode representar um pouco mais de irritação, de pressa. A gente tende a ficar numa energia um pouco mais teimosa, signos fixos, sabe? A gente coloca uma coisa na cabeça, não quer falar sobre outra coisa. Então a gente vai ter que cuidar um pouquinho com essas tensões da tarde, final de tarde de quarta-feira. Mas a noite de quarta-feira também é bem gostosinha, com uma lua em touro no céu. A gente pode respirar mais fundo, fazer atividades mais leves, fazer um jantarzinho mais gostosinho. Isso tá autorizado aí para a noite dessa quarta, dia 14. Aí, caminhando para quinta-feira, dia 15, teremos ainda a lua em touro quase o dia todo, até as 10h45 da noite. E junto com essa lua em touro, a gente vai ter Mercúrio formando uma quadratura a Saturno. Então, não é um dia legal, digamos assim, para contratos, assinaturas de acordos. A gente vai ter que ter um pouquinho mais de cautela com tudo que envolva confirmações, contratações, tá? A gente pode entrar um pouco num conflito nesse sentido, até cuidar um pouquinho com cobrança na comunicação, para não se cobrar muito ou não cobrar muito o outro com quem você esteja se relacionando, tá? É um dia pra gente ter um pouquinho de cautela com a maneira de comunicar. A gente vai ter na madrugada, 3 da manhã, a Lua encontrando Urano, que pode representar em algum nível uma noite um pouco mais tumultuada, né? A gente às vezes não conseguir relaxar muito durante a madrugada de quarta para quinta-feira. Então, cuidar para não acordar, né? Não dormiu muito bem, aí acorda já cobrando, se irritando. Respira um pouco fundo na manhã dessa quinta-feira. Aproveita que a lua está em touro, faz seu café da manhã com calma, com presença, prepara uma comidinha gostosa ou vai comer em um lugar gostoso para você mudar a energia do seu dia, caso você tenha acordado um pouquinho mais irritada. Aí a gente tem ali no final da tarde, por volta de 18 horas, a Lua em sextil a Netuno, que é um aspecto também super legal, super criativo. Se você sentir de colocar alguma atividade artística criativa para o final da sua tarde de quinta, tá bem legal. Pode ser que você se sinta muito inspirada por aí. Inclusive, essa tarde, essa noite taurinas estão bem legais. Se você sentir aí de dedicar um tempo para um banho de ervas, um banho de limpeza. A gente tem esse sextil com Netuno, 6 da tarde, e às 10 da noite um trígono com Plutão que voltou para Capricórnio. Então pode ser uma noite bem especial para algumas limpezas energéticas, né? Aproveita esse movimento taurino, prepara seu escalda-pé, seu ritual noturno, bem legal para isso. Aí a gente vai ter a Lua ficando fora de curso, de 10h36 a 10h45, coisa rápida, e às 10h46 a Lua já ingressa em Gêmeos para os próximos 2 dias e meio bem geminianos, que a gente vai conversar um pouquinho. Começando aqui pelo dia 16, que vai ser um dia todinho de lua em Gêmeos, sexta-feira, dia de Vênus, um dia bem legal até para troca, sair com a amiga, sair com seu parceiro, conversas podem ser legais. É uma lua minguante ainda, então não decidir, não começar nada, mas conversar está autorizado, né? Essa lua transita em Gêmeos do grau 1 ao grau 13 na sexta, e aí ela vai passando e formando aspectos. De manhã, por volta de 11, a gente vai ter uma quadratura com Saturno, que pode ser um aspecto um pouquinho mais tenso, né, de um pouquinho mais de cobrança, ainda refletindo as cobranças da quinta-feira. Mercúrio quadrou com Saturno ali, então pode ser que a gente perceba um pouco dessa energia ainda nessa sexta-feira, mas tenta olhar para a situação com um ponto de vista diferente. A gente já está com a Lua em Gêmeos, que fala muito de flexibilidade, adaptação, então olha com uma outra perspectiva, né? O que estava te incomodando? Como eu posso lidar com isso de uma forma diferente, né? Como que eu posso me comunicar de uma maneira diferente? Pode ser interessante esse tipo de reflexão nessa sexta. Ali por volta de 4 da tarde, a Lua encontra com Mercúrio, aspecto super assim legal para trocas, ideias, projetos, para tudo que envolve estudos, ler alguma coisa, escrever alguma coisa. Pode ser que a gente se sinta muito motivada na comunicação. E à noite, ali por volta de 6 da tarde ainda, a gente já tem um sextil com Vênus em Leão. Então, gente, noite lindíssima de Lua em Gêmeos, formando sextil a Vênus. Então, assim, pode ser que a gente se sinta muito romântica, muito inspirada, conversas fluam super, um dia bem legal para encontros, conhecer novas pessoas, participar de eventos. A gente pode estar muito, assim, conectada, sabe? Querendo conversar, tendo ideias muito criativas. Então, apesar ali da quadratura com Saturno de manhã, que pode tensionar um pouquinho, gostei bastante da energia dessa sexta-feira. Se puder escolher um dia aí para essa semana para você super se inspirar, ter conversa, sair com pessoas,
a sexta tá um dia legal e é maravilhoso que é sexta-feira, né? Então, noite de sexta-feira incrível para uma saída com amigas, para sair com seu parceiro. Pode ser que vocês tenham ideias bem legais juntos. Aí teremos um sábado, dia 17 de junho, também de lua em Gêmeos, o dia todinho, lua que caminha dos graus 13 a 25, junto com um sextil entre Mercúrio e Vênus. Então, assim, sábado também bem especial, a lua começa às 5 da manhã, formando um sextil com Marte em Leão. Então, é um dia, o último dia de lua minguante, antes da lua nova em Gêmeos, um dia super interessante ainda para conversas, trocas, cursos, para você estar com pessoas. Pode ser que nasçam projetos bem maravilhosos, bem criativos nesse sábado. Um dia bem legal mesmo para você se conectar, sabe? Sai de casa, vai conhecer pessoas novas, vai para lugares diferentes, olha para algumas situações com pontos de vista diferentes. Pode ser que você se sinta muito inspirada para isso. No sábado também, ali por volta de 2h30 da tarde, a gente vai ter o início da retrogradação de Saturno que está em Peixes. Vamos entender um pouquinho o que isso representa. Saturno, gente, fala pra gente sobre regras, compromissos, contratos. Quando ele retrograda, é como se a gente estivesse sendo convidado a revisar alguns contratos. E eu acho super interessante isso estar acontecendo agora, no meio do ano, né? A gente está exatamente no meio do ano. Pode ser legal parar um pouquinho e olhar para todos os compromissos que você fez consigo mesma desde janeiro, mas também os compromissos que você firmou desde março. Saturno entrou em Peixes lá em março. Então pode ser que quando ele entrou, você falou assim, eu vou estruturar isso, vou planejar isso, vou me comprometer com isso. A gente falou sobre compromissos. E aí, passaram-se 3 meses, tá na hora de você olhar, né? O que eu comecei de fato? O que eu estruturei de fato? O que eu tô precisando revisar desses planos, desses projetos? Ótimo esse movimento dessa retrogradação para esse tipo de diálogo interior. Então, aproveita, inclusive, esse sábado para conversar com pessoas. Fala assim, nossa, olha só, eu coloquei esse compromisso para mim, não coloquei meta, mas não consegui movimentar. E aí pode ser que a pessoa te dê uma ideia, sabe? Que vem um insight. Então, pega as suas anotações, leva para um café com uma amiga, conversa com seu parceiro. Pode ser que seja um dia que você consiga entender tudo que você colocou de metas desde ali o começo do ano e agora consiga planejar melhor os próximos passos. E aí a gente fecha a semana, domingo, dia 18 de junho, com a lua nova no céu. A lua vai ficar nova na madrugada de sábado para domingo, 1h37 da manhã, no grau 26 de Gêmeos. Já olha no seu mapa em que área da sua vida essa lua vai ficar nova, o que você está querendo semear por aí, iniciar por aí, para os próximos 6 meses do ano, até dia 26 de novembro, eu falo de junho, olha só, de 26 de novembro, quando a gente vai ter uma lua cheia em Gêmeos. Então, aproveita esse Saturno retrógrado, que começou no sábado, para revisar assuntos que você iniciou desde o começo do ano e já para estabelecer algumas metas que você está precisando aí para esses próximos 6 meses. Até porque nesse domingo, Saturno estará em sextil a Júpiter. Então, pode ser que a gente perceba algumas situações que a gente está precisando revisar para conseguir realmente colocar movimentos consistentes na nossa vida, né? Então, aproveita esse domingo para isso. Essa lua nova em Gêmeos lindíssima para isso. Junto com a lua nova, a gente vai ter uma quadratura com Sol e Netuno. Então, a gente pode dizer aqui que a lua nova ela acontece em quadratura a Netuno, o que pode trazer para a gente, para esse primeiro dia da lunação, um pouco mais de confusão, dispersão. Evitar aí colocar no papel grandes compromissos, grandes metas hoje, nesse domingo, tá? Tenta, pelo menos, conversar, ter alguns insights, fazer uns rascunhos por aí. Vão ter dias mais interessantes na próxima semana para mapa de sonhos, mapa de manifestação. A gente vai ter o solstício, então podem ser dias mais legais para esse movimento. Para esse domingo, eu sugiro apenas que você se conecte aí com algumas ideias que possam vir para você, como está a sua intuição. Aproveita para isso. A Lua vai ficar fora de curso logo depois de ficar nova, até às 7h57 da manhã. E aí, às 7h58, a Lua já ingressa em Câncer, onde vai caminhar nesse domingo dos graus 0 a 8. Então, a gente tem um domingo bem canceriano, na verdade, que é um domingo muito lar, muito casa, muito aconchego. Então, aproveita esse domingo para se acolher, para se nutrir. Tá, a gente tá com o Sol ainda em Gêmeos, trazendo uma certa aceleração mental, mas essa Lua em Câncer falando, calma, a gente acabou de sair de uma lua minguante, né, de uma semana de lua minguante. Você não precisa começar já.
né? Vai sentindo, vai mudando a sua energia aos poucos. É muito essa vibração desse domingo, um domingo canceriano, de estar em casa, com a família, com amigos, cuidando da sua casa, limpando a sua casa, se preparando para o solstício da próxima semana. Então tá um dia assim, bem lar, bem casa mesmo, aproveita para isso. E a gente só tem aspectos acontecendo lá no final do domingo, às 10 horas da noite, que é a Lua formando sextil com Júpiter e trígono com Saturno em Peixes. E aí tende a ser um aspecto que traz muita clareza pra gente sobre tudo que a gente já fez, olha o passado, Lua em Câncer, e tudo que a gente quer fazer, olha esse Júpiter em Touro. Pode ser um final de domingo que traga alguns insights para a próxima semana a gente movimentar algumas pecinhas dessa semana de Lua Nova, tá certo? Bom, gente, então ficamos por aqui com mais um podcast Luas da Semana. Se você ficou com alguma dúvida, quer me perguntar alguma coisa, comenta aqui embaixo ou manda lá para mim no meu Instagram que a gente continua se falando. Quarta-feira a gente se encontra na nossa meia hora astrológica e durante a semana toda lá no Instagram com as luas da semana em forma ali de textinho toda manhã, tá bom? Um super beijo para vocês e até o próximo domingo.